Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou aqui gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu trouxe um tema que eu já gravei algumas vezes, mas enquanto as pessoas não entenderem essa questão eu vou precisar ficar reforçando, tá? Então, qual é a questão do tema de hoje? Mais uma vez é sobre a sobrecarga progressiva, né, e a progressão das cargas de forma lógica ao longo do tempo. Grande parte das pessoas que praticam exercício físico, sejam essas pessoas com auxílio profissional ou sem auxílio, que muitas vezes, né, é mais aleatório ainda, né, elas fazem a progressão das cargas de forma incoerente. Isso faz com que essas pessoas elas comecem a apresentar lesões ao treinamento de forma muito precoce. E uma das formas que a gente tem de reduzir a chance dessas lesões é através da dinâmica das cargas, ou seja, de uma boa progressão dessas cargas. Então, vamos supor que você, sedentário, está começando a caminhar agora. E eu sempre dou esse exemplo no curso porque parece que... Eu não sei de onde que as pessoas tiram que a primeira meta que elas têm tem que ser de 5 km. Só que muitas vezes esses 5 km não é de forma progressiva. A pessoa ela sai às vezes do sofá, quer sair do sedentarismo já fazendo 5 km. E cara, 5 km não é pouca coisa. Apesar da gente ver pessoas que correm uma quilometragem, um volume bem alto, são pessoas treinadas para isso. 5 km é uma distância que é considerável. Tá? Então, o que vocês devem pensar em quando começar ou iniciar o exercício é que vocês vão ter que começar com volume baixo e ir progredindo esse volume ao longo do tempo. Então, um exemplo aqui, né, de uma progressão que é muito simples da gente fazer, vamos supor que na semana 1 e 2 você faria 6 km por semana, ou seja, a sua quilometragem da semana seria 6 km. Ah, Léo, isso é muito pouco? Sim, é o que você talvez precise inicialmente para você evitar a chance, né, de você se machucar ou de se lesionar com o treinamento. Então, por exemplo, para a gente distribuir esses 6 km durante a semana, você poderia fazer, por exemplo, 3 caminhadas de 2 km. Então, para você atingir esses 6 km, você poderia fazer 3 caminhadas de 2 km. Na forma ali de você ter um volume pequeno por sessão e repetir durante algumas vezes na semana. Semana 3 e 4, você progrediria, por exemplo, para 6.600. Ou seja, durante a semana, o total que você faria seriam 6 km e 600 metros. Poderiam ser, por exemplo, 3 caminhadas de 2 km e 200. Ou seja, mais uma vez, um volume pequeno ali por sessão, repetido por 3 vezes na semana. Semana 5 e 6, por exemplo, você faria 7.200, ou seja, na semana toda você faria 7 km e 200 metros. Você poderia distribuir, por exemplo, em 3 caminhadas de 2 km e 400 metros cada uma. Semana 7 e 8, ou seja, praticamente 2 meses aí de treino, você faria por semana 7 km e 800 metros, você poderia distribuir em 3 caminhadas de 2 km e 600 metros. Ou seja, se você analisar, né, desde a semana 1 até a semana 8, você teve uma progressão que teoricamente foi coerente. Ah, Léo, esse aumento é muito pequeno, esse aumento aí ele é insignificante. Na verdade, não. Na verdade, é um aumento que vários livros de treinamento descrevem como o suficiente e necessário aí para você ter adaptações e você reduzir o seu risco de lesão. Tá? Então, esse aumento, desde a semana 1, por exemplo, até a semana 8, tem que ser um aumento que seja de forma progressiva e coerente, para que o seu organismo ele tenha tempo de se adaptar. Então, mais uma vez eu repito, que esse aumento ele tem que ser de forma progressiva. Não adianta você, às vezes, fazer uma quilometragem de 2 km, né, por caminhada e passar para 3, 4 km por caminhada, porque o risco de você se machucar é muito grande. E a gente vê a quantidade de pessoas que começam a se machucar logo em poucas semanas de treinamento, o que não faria muito sentido, porque teoricamente essa pessoa ela teria que estar treinando pouco, né, em relação à carga de treinamento. Porque uma pessoa sedentária ela não precisa de uma carga de treinamento tão grande. Então, teoricamente, ela também não estaria tão exposta a essas lesões. E o que a gente vê na prática, no dia a dia, é o contrário. Pessoas que começaram a treinar há pouco tempo, 3, 4 semanas, começando a se machucar. E muitas dessas lesões elas têm relação com esse volume que muitas vezes está acentuado.
beleza? Então deixo aqui mais uma vez essa dica, né? Um assunto que a gente tem que bater na tecla 50 vezes para que as pessoas elas entendam que isso é importante. Então essa progressão progressiva, essa progressão de forma lógica, né, durante as semanas é importante. Então mais uma vez eu deixei aqui um exemplo de como a gente pode progredir, por exemplo, numa caminhada, né, fazendo aumento aí durante as semanas, e isso é uma das formas que a gente tem de reduzir a chance aí de lesões.